Olha, minha gente, parece que num desdobramento inesperado e indesejado a gente foi parar no multiverso Jacob Elordi. Oi, gente, eu vim fazer um comentário sobre o Morro dos Ventos Vivantes da Emerald Fennell. Eu sempre falo Fennell porque eu assisti Veronica Mars quando eu era criança. E a gente tinha um personagem chamado Wallace Fennell, que escreve igual a Emerald Fennell e se falava Fennell e não Fennell. Mas a Emerald é Emerald Fennell. Mas enfim, eu vou fazer essa oscilação de pronúncia porque sempre pensarei no Wallace e não na Emerald. You're Marshmallow Veronica Mars? A Twinkie. Mas voltando ao assunto, algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo falando sobre esse filme, e eu acho que eu já falei muito sobre esse filme. Gente, eu tô chegando no cinema pra ver o que eu acredito que será aquela bomba, tanto antes quanto depois da estreia. Mas se vocês querem que eu fale mais um pouco, eu posso falar mais um pouco. Eu escrevi uma resenha que foi publicada na newsletter do meu grupo de pesquisa, então vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas, como eu disse, eu sinto que estamos vivendo no multiverso Jacob Elordi, e eu vou dizer por quê. Imagine que, de alguma forma, o Noah da Barraca do Beijo e o Nate Jacobs de Euphoria. In truth, I didn't have much of an issue with Nate until all the bullshit with Jules. I mean, I never liked him. De alguma forma vão parar no universo de Wuthering Heights, porque é meio a sensação que eu tenho com o Heathcliff da Emerald Fennell. O Heathcliff da Emerald Fennell é uma versão bem peculiar do personagem. De novo, isso não é uma questão de fidelidade. Eu fui acusada de estar defendendo fidelidade na adaptação, e não é o caso. É uma questão de que o filme não se sustenta, é um filme ruim. Vamos esquecer Emily Brontë por um momento. Esse é um filme bastante ruim, em que todas as tentativas ali de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, de trazer algo de original, ou de novo, ou de refreshing, acaba não se convertendo ou não sendo executado de uma maneira muito satisfatória. Então eu fiz uma lista das coisas que eu acho que não funcionam, e eu acho que meu ponto de partida vai ser o Heathcliff. Eu acho que é um Heathcliff muito mal escrito. A única coisa boa do Heathcliff da Emerald Fennell foi o Owen Cooper na primeira fase, né, primeiro ato do filme. Eu acho que o Owen Cooper tá muito bem, e acho que, bem ou mal, esse é um filme que vai circular muito e é bom pra carreira dele. Então, bom pro Owen Cooper, vergonhoso para todo o resto. E vamos lá, né? Eu fiz uma lista de tópicos para abordar, como eu falei, tem uma resenha escrita para quem quiser ler. Vou falar aqui das coisas que eu achei mais, assim, inexplicáveis nesse filme. Eu já tinha feito um vídeo em inglês, na época que eu tava publicando muito em inglês aqui no canal, falando sobre por quê, né? Por que o Jacob Elordi e a Margot Robbie? Por que esses dois atores, particularmente, para este filme em especial, né? A gente tem, assim, milhares de romances que a nossa amada Fennell poderia ter adaptado, que faria mais sentido você ter o Jacob Elordi. Não, se ela faz questão do Jacob Elordi, tá tentando fazer uma parceria com ele ali, Saltburn, tarará, maravilha. Assim, teria muitos outros romances que ela poderia adaptar, inclusive romances que não são oitocentistas, que ela poderia adaptar e que talvez funcionasse melhor, né? Uma Margot Robbie, um Jacob Elordi, mas enfim, vamos lá. Em vez de tentar, né, construir uma versão Wuthering Heights que se encaixe nessas figuras e, enfim. Eu acho que o que se revela aqui é que ela não é muito boa em adaptar roteiros. Eu não acho que ela seja uma boa roteirista, né? Eu gostei de Saltburn, que eu acho que é um filme que não se leva muito a sério, mas, assim, os defeitos, os vícios de Saltburn são amplificados, assim, 1000 vezes aqui, né? E ela tem outras produções, assim, outros trabalhos que eu já não acho muito bons, né? E falando trabalhos num sentido mais amplo, de roteiro, de direção, de atuação, inclusive. Mas vamos lá, vamos à minha lista, né? O primeiro tópico da minha lista é a cena de abertura. Eu acho que aquela cena de abertura, eu falei um pouco sobre isso na minha resenha, eu acho que tem uma energia adolescente nessa necessidade, nessa vontade, nesse impulso da Emerald Fennell de chocar. Vou fazer algo muito chocante. Abre com uma cena de enforcamento público, é um espetáculo, e aí tem um comentário sobre, né, a ereção do cadáver. E, assim, isso vai pra onde?
é uma cena que não está no romance que ela tá adaptando. Eu quero destacar também que aparece logo no início, quando estão, né, nos créditos iniciais ali passando na tela, tem Based on the Novel by Emily Bronte. Então, assim, não é uma releitura, sequer como adaptação, né? A gente conversou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre Persuasão de 2022, que faz, né, um jogo um pouco parecido, alguns gestos parecidos com os gestos da Fennel aqui, mas ela, né, reivindica esse lugar de Based on the Novel by Emily Bronte. Então, essa é uma cena original do filme e que não agrega exatamente muita coisa ao filme. Então, querendo dizer, assim, é um universo muito violento, muito brutal. É isso que é essa a ideia de dar o tom do filme. Comentários sobre o cara é para trazer o fato de que esse vai ser um filme obcecado com sexo, assim, não de uma forma muito interessante. Não sei, depois isso volta uma vez no filme lá na frente, né, em que vai ter outro enforcamento e a Isabela menciona para a Catherine leva um susto, pensa que vai ser o Heathcliff e é uma mulher que vai ser enforcada. Mas assim, isso não é trabalhado de forma alguma, de maneira muito interessante. Eu achei meio supérfluo e acho que essa coisa de haha, vou surpreender vocês, abro com essa cena muito violenta e com um comentário já meio, né, enviesado. Enfim. Segundo ponto, Joseph. O Joseph é um personagem muito central de Wuthering Heights, e eu acho que essa é uma questão que já nos permite falar um pouco sobre as questões de classe no romance. Emily retrata personagens, né, diferente, por exemplo, da Jane Austen, que vai focar em classes muito específicas, né, a pequena nobreza é realmente o centro dos romances da Jane Austen, não tem, assim, criados pessoas de classe trabalhadora realmente, né, sendo personagens complexos, com narrativas, com tramas, com, né, enredos. A Emily vai trazer personagens de classe trabalhadora que ocupam um papel central. E, assim, primeiramente, a Nellie, né, que é uma criada, ela trabalha como governanta a maior parte do romance, e é uma figura que narra boa parte do romance, né? A narrativa tem diversas camadas, mas a maior parte do tempo nós estamos ouvindo a narrativa da Nellie para o Lockwood, né? É isso que nós estamos ouvindo boa parte do tempo. Tem um momento em que tem uma mediação da Zyla, então a gente tem, assim, governantas, e aqui eu tô falando de governanta mesmo, não é de preceptora, né? Tendo esse papel muito central, e a gente ouve a história da Nellie, a mãe dela também era criada em Wuthering Heights. Enfim, uma personagem muito complexa. E dentre esses personagens, né, de classe trabalhadora, nós temos o Joseph, que é um personagem cujo discurso é escrito, né, no dialeto de Yorkshire, assim, de uma população mais rural, mais, né, working class. E muitos leitores, mesmo de língua inglesa, têm dificuldade lendo Wuthering Heights pela primeira vez, de ler as falas do Joseph, né? É um personagem que ele representa ali, ele vai, né, dar voz a uma certa hipocrisia, porque ele é um fanático religioso, ele tá sempre, né, condenando as pessoas, mas aí depois ele começa a bajular o Heathcliff quando o Heathcliff volta rico, né? É um personagem complicado ali, complexo, tem vários problemas com o Heathcliff no início, quando o Heathcliff volta rico, vai bajular. Então, assim, um personagem que faz esse movimento e que é um homem velho. Isso é um fato. A Emerald Fennel reimagina o Joseph, e tudo bem o personagem ser diferente, ou você, né, é uma obra à parte. Beleza, eu acho que aí o que fica pra gente isso é uma mudança que funciona, que fica legal, que agrega, porque o Joseph da Emerald Fennel é jovem, e meio que a única característica dele é que ele tem um caso com a Zyla, assim, e a Catherine vai pegar eles juntos, e tem aquela cena que é pra ser muito sexy e erótica, e que não é, né, tudo é muito explícito, eu acho que se fala, né, talvez a Fennel esteja tentando fazer um diálogo com romance fiction, com romances eróticos, mas não existe nada de fato erótico, é tudo muito explícito e tudo muito explicado, tudo que acontece, todas as imagens, tudo, né, parece que ela fica muito orgulhosa das imagens que ela cria, e aí, assim, meio que o filme fica te cutucando, tipo, você notou ali? Você notou a lesma? Você notou aquele caramujo ali? Isso é uma referência, hein? Percebeu? Fluidos corporais? Enfim, essa é a função do Joseph, transar com a Zyla, ser visto pela Catherine. E aí a Catherine volta depois, e o Joseph ainda tá lá, em Wuthering Heights, a Zyla se casou e não fala mais com ele. Então, assim, a única função da narrativa, não tem nenhuma outra, né? O Joseph do romance, ele é parte daquela estrutura que é opressiva e que ele é oprimido e ele ajuda a oprimir. Enfim,
aqui a função dele é meramente, né, sexual. O que eu acho interessante é que tem um problema de classe que começa a se desenhar nessas linhas, que é os ricos são pessoas que são meio inábeis sexualmente, tipo, a gente vai chegar no Edgar mais adiante, mas o Edgar, né, tem aquele comentário, ele não é bom de cama como eu, basicamente, o Heathcliff vai dizer pra Catherine. Palavras que nunca achei que eu ia ter que dizer na minha vida. E demora muito pra engravidar, né, e tem um comentário muito óbvio aqui sendo feito sobre virilidade e tudo mais, enquanto, assim, a classe trabalhadora assim, todo mundo tem fetiches muito claramente delineados e todo mundo tá sempre praticando, exercitando esses fetiches em todos os lugares, espaços imagináveis. E, né, aí a gente vai ter a Isabela, que aceita qualquer coisa para se submeter ao Heathcliff, que também é um esvaziamento de algo que é importante no romance, né, que ajuda a construir essa natureza muito violenta, muito reativa, muito vingativa do Heathcliff, né, que a violência dele contra a Isabela é uma vingança contra o Linton, é uma vingança contra a Catherine, é parte de um projeto mais amplo de desestabilizar as estruturas sociais daquela comunidade, né, se tornando dono da Thrushcross Grange. Enfim, tem todo um jogo maquiavélico complexo que o Heathcliff vai articular no romance, né, que não tá presente aqui porque ele se casa com a Isabela, porque ele fica ressentido com a Catherine, e aí eles têm lá os fetiches deles. De novo, eu sinto que aquela cena da Isabela latindo, como assim, isso é uma coisa, de novo, ela cria essas imagens que ela acha que vão ser muito chocantes, mas que não são chocantes, só são toscas no final das contas, assim. Enfim, acho bizarro a Isabela ser ward, né? Ela é, assim, pupila. A gente normalmente traduz ward como pupila, mas enfim, né? O Edgar tem, tipo, a guarda dela e ela tem uma fortuna para receber quando se casar, mas ela não é da família Linton, de novo, né? Isso demonstra que Fennel não tem nenhum interesse naquela estrutura, né, de traumas geracionais e jogos ali que o Heathcliff vai mexendo as peças no tabuleiro para se tornar, né, o herdeiro de fato de Thrushcross Grange, né, casando o Linton Heathcliff com a Catherine Linton, né, sabendo que o filho dele vai morrer e que então ele vai ser, né, o responsável, digamos assim, pela Catherine. É um jogo muito complexo e interessante, maquiavélico, que o Heathcliff do romance vai fazer e que o Heathcliff do filme não faz. O Heathcliff do filme não é vingativo. No final das contas, assim, ele promete, fala, não, porque eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou te seguir até o final do mundo. E não faz nada, né? Porque o filme acaba com a morte da Catherine, ele pedindo pra ser assombrado. Vai ser assombrado? Não sabemos. O romance tem interesse nessa questão, né, do fantasma, do assombro, do luto, que, assim, o filme não vai ter de fato, porque a gente não tem nada da porção inicial, que o Wuthering Heights é basicamente uma, né, choupana. Então, assim, né, não temos o Sr. Lockwood, não temos toda aquela, né, parte da narrativa, tudo bem. Mas, então, não temos a Catherine, né, batendo na janela. O romance já começa com uma cena muito violenta, né, dele arrastando o pulso dela no vidro, da fantasma. Então, não temos esse assombro, não vamos ter depois também, porque o filme acaba assim, numa montagem sentimental entre Heathcliff com ela na cama, me assombre, e imagens deles, crianças, assim, quando começaram a rolar os créditos, eu fiquei meio chocada, embora o filme seja longo, pensei, não, agora vai, esse homem vai se rebelar. Não, assim, nada. São horas e horas de, assim, sexo na carruagem, sexo no jardim, sexo no quarto da... Ele tava sempre no quarto da Catherine, mas enfim. Voltando pros meus tópicos, né? Eu acho que essa questão da Isabela não ser irmã do Edgar passa por uma vontade da Fennel de tentar criar um paralelo ali entre Heathcliff e Catherine, que são quase irmãos, talvez sejam irmãos, ninguém sabe a origem daquele garoto. E, né, Linton e Isabela não serem irmãos, e eles poderiam ter se casado, mas não casaram. O que é um pouco tosco, né, porque no romance você tem o Hindley, que é irmão da Catherine de fato, então, e tem uma confusão com o Heathcliff, com a figura, com o nome do Heathcliff, logo no início do romance, mas que tá em outros termos. Mas, assim, o que eu acho se você vai fazer essas mudanças, não há problema de fazer as mudanças. Só que, assim, se você tem um romance como Wuthering Heights e você
faz, né, uma versão, faz uma, né, obra, um filme que é baseado, mas que é a sua própria obra. E essa obra é tosca, e as mudanças que você faz em relação ao romance, né, a estrutura dos personagens e tudo mais, torna o seu filme tosco, isso merita algum comentário no final das contas, né? Por isso que eu estou falando essas coisas e voltando ao romance. E aí, tudo bem, a gente chega no Sr. Earnshaw, que é um pobretão, né? Wuthering Heights é uma ruína, uma figura muito, né, patética. Ele acumula as características do Hindley. Ele é violento, ele é bêbado, ele é abusivo, ele é viciado em jogo. O que, assim, é um clichê. Eu tenho uma certa preguiça, porque, assim, o Frankenstein do Del Toro, que é péssimo, mas nunca poderia ser tão péssimo quanto, né, o Wuthering Heights da Fennell, também faz isso, a coisa de tudo é transformado num grande pesadelo freudiano. Ai, meu pai é maldoso, minha mãe morreu. Sempre tem uma mãe morta, a mãe da Catherine nem chega a aparecer, né? Ela é filha única, não tem mãe, só tem o pai e umas criadas. E a Nellie é, por alguma razão, dama de companhia e aristocrata. Enfim, uma aristocrata empobrecida. E assim, é meio inexplicável pra mim. Isso é tão menos interessante, sabe? Do que os matizes do romance. Ai, o grande bicho-papão, o pai bêbado que bate todo mundo. Então, assim, acho que é um grande clichê, né? Enfim. O fato deles serem essas figuras muito pobres, oh meu Deus, como vamos pagar? Aí fica a Nellie passando várias contas. Também é tosco, porque meio que tira o poder de escolha a Catherine escolhe, esse é um ponto, né? A Catherine, obviamente os Lintons são mais ricos do que os Earnshaws. Os Earnshaws são uma família muito antiga, os Lintons são mais ricos. Mas ela escolhe, ela gosta da ideia do luxo e tudo mais. E é importante, né, ser acidental o fato de que ela chega até lá, essas várias cenas de violência do romance, né? Como eu falei, da fantasma, o pulso no vidro, e Heathcliff e Catherine sendo atacados pelos cachorros na casa dos Linton. E a cena lá dentro é violenta também, porque eles estão quase partindo um cachorro ao meio, brigando, né, pelo cachorro. Tudo isso, né, vai construindo esse tom de violência que o filme o tempo todo diz pra você que está ali, mas que você não enxerga. Porque você não tem nada disso e não tem nada no lugar. Só, né, sexo no lugar. E aí, o que acontece? A gente tem a Catherine meio que assim, eu tenho que casar com ele porque estamos todos muito pobres, estamos ferrados. Ela é, assim, uma garota Bennet arruinada. E tem referências muito claras e óbvias, eu acho, a Orgulho e Preconceito ali, no tom. E é um filme que não se decide, né, qual é o tom que quer adotar. Tem uma coisa de tentar ser engraçado, sem realmente conseguir. Enfim, eu acho uma grande bobagem essa ideia dos Earnshaw serem muito pobres e falidos. E, ai, meu pai... Tosco, bem tosco, realmente, de fato. Eu acho que tem muitas questões na vaidade da Catherine em aceitar o pedido do Edgar que são mais interessantes e que ali, né, vou casar com ele porque ele é rico. E aí chega lá, eles são meio excêntricos, tudo é vermelho na casa, é tudo tão óbvio, assim. Até coisa dos figurinos, eu acho que tem uma coisa meio Saltburn. Pare de se repetir, né, mas enfim, vamos lá. Ninguém parece escolher nada de fato no filme. Essa é a minha outra questão. Todo mundo é muito coitado, entendeu? Todo mundo é coitado. O Heathcliff fica triste. Ela não gosta de mim, então vou ser rico. Assim, não tem nada... Nem tem uma grande opressão sobre o Heathcliff como você tem no romance, né? Com o Hindley, que é uma figura muito pior do que o Sr. Earnshaw do filme. É tudo muito light. Então, assim, você não tem o trauma... Você não tem a violência e você não tem a vingança. O Heathcliff não tem energia pra se vingar. Ele só quer transar com a Catherine. É isso. E o que me leva ao próximo ponto. O Heathcliff não é de fato cruel. Isso fica sendo dito. Ele é cruel, ele é cruel. Ele pede, tipo, consentimento pra bater na Isabela. Assim, é uma coisa meio, né... A própria Fennell usou o termo sadomasoquista. E é isso, tudo é um fetiche, tudo é sexual. E eu acho que ela esvazia completamente de significado do sexo nesse filme. Ela poderia usar, tudo bem, não é o problema de ter sexo no filme, de forma alguma. É o problema de como isso é feito de uma forma tão banal, tão patética, tão repetitiva. Você tem sequências longas, né?
que é só isso. Ela tá lá se masturbando nas charnecas. Uma coisa assim, de novo, parece muito adolescente de querer chocar. Olha, Catherine Earnshaw se masturbando nas charnecas. Me lembra em alguns pontos aquele filme muito ruim também da Frances O'Connor, que é uma biografia, sequer uma biografia ficcionalizada da vida da Emily Bronte, que eu acho assim, é isso, é ter uma cena assim, ai, olha como eu sou edgy, olha como eu sou, eu acho muito tosco, assim, acho uma perda de tudo, porque claramente tem um orçamento muito elevado e, assim, poderia ser um filme legal. Eu não tenho problema com, de novo, não tenho problema com adaptações que são algo em si mesmas, sabe? Sem fazer referência ao romance o tempo todo. A história de David Copperfield estrelando Dev Patel, eu acho aquele filme do Yanuti muito legal. Não é todo leitor do Dickens que eu gosto muito. Eu gosto muito de Clueless, eu gosto do Emma de 2020, que toma uma série de verdades também. Não é o problema, não é esse o problema. O problema é que é um filme ruim, é um filme bastante medíocre, é um filme que tem premissas que ele não entrega, sabe? Eu acho que é muito fraco na execução, dá pra entender às vezes o que ela tava tentando fazer, mas aí é tudo tão, assim, super explicado que você fica meio cansado. E, de novo, né, esse Heathcliff, o que é o Heathcliff? É um cara qualquer ali que, ai, quero ficar com a minha garota. Ele é uma extensão de todo personagem meio medíocre que o Elord já interpretou na vida e na carreira dele. E, por fim, eu acho meio imperdoável a leitura pobre das tensões raciais e de classe que ela faz do romance, que vai, né, tornar o filme dela um pouco tosco também. De novo, né, ela sabia que ela ia ser questionada sobre, né, fazer um Heathcliff que não vai evocar nenhuma espécie de tensão racial. De novo, não acho que o Heathcliff precise necessariamente ser interpretado por um ator que seja, sei lá, do Sudeste Asiático, ou que seja negro. Isso já foi feito pela Andrea Arnold, e a maioria dos Heathcliffs, né, do cinema foram brancos. Mas é importante ele ser percebido como racializado. Mesmo que ele seja interpretado por uma pessoa que nós, hoje, século XXI, vamos ler como brancas, ele precisa ser lido como racializado no contexto do romance. Isso é uma tensão muito importante. E aí, quando você coloca um Heathcliff que não é percebido, né, isso não surge em momento algum, não é percebido de forma alguma como racialmente diferente. E aí você tem uma Nellie de origem vietnamita, e você tem um Edgar de origem paquistanesa, né, de ascendência paquistanesa. E isso, assim, tem um outro comentário, né, o Sr. Earnshaw faz um comentário meio enviesado sobre o Edgar, faz alguns comentários enviesados sobre a Nellie, e isso não vira nada de fato, e a Nellie é quase uma vilã nesse filme, né, a Nellie só, tipo, arma para separar o casalzinho porque ela é ressentida, sendo que, assim, né, figura tão interessante no romance. Mas, enfim, eu acho meio doido aí, tipo, os personagens racializados que ela, né, escolhe racializar pro filme dela. Uma é uma vilã, assim, quase cartunesca, e o outro é o Edgar, que é, ai, olha, ele é tão chato, tão tedioso, tão pouco interessante, tão pouco viril, que também é um comentário sobre classe. É tudo muito ruim. É tudo muito ruim. Se isso fosse um roteiro original, eu ainda ia achar esse filme muito ruim. Tem alguns filmes que fazem um movimento, assim, modernizante, digamos assim, se passam, sei lá, na Era da Regência, na Era Vitoriana, e são anacrônicos intencionalmente, como ela tá sendo anacrônica intencionalmente, fazem isso de uma forma muito mais interessante. As pessoas me perguntaram, será que ela tá tentando fazer uma coisa meio Bridgerton? Talvez esteja. Eu acho que tem uma mistura ali de poucas referências, muito louco pra uma pessoa que meio assim cresceu na indústria e que é muito rica e que teve acesso a tudo, parecer ter um repertório tão fraco. Eu não sei se é uma dificuldade de articulação, qual é o problema. Eu só sei que esse filme é muito ruim, como adaptação, como filme, assim, realmente uma experiência abissal. E é isso, no final das contas, né? Eu acho que eu peguei todos da minha lista. Assim, péssimo. Eu espero que ajude a carreira do Owen Cooper. É tudo que eu posso esperar. E espero que a nossa Fennel resolva investir mais em roteiros originais. Embora, assim, também não é muito lá essas coisas. Não acho muito bom. Saltburn é bom só no sentido em que ele não se leva muito a sério e é aquela coisa do excesso e tal, mas, né, eu lembro que na época que o filme saiu, muita gente falou. Ela tava meio que ripping off a Patricia Highsmith com o Ripley. E eu acho que não tem problema ter referências claras ao Ripley, mas é aquela coisa, né? Tem. Enfim.
Não é surpreendente que esse filme não seja bom, né, gente? Esses são meus comentários, minhas divagações. Pra quem quiser ler uma versão mais organizada de tudo que eu compartilhei aqui, vocês podem dar uma olhada no link na descrição do vídeo. E contem pra mim como foi a experiência de vocês vendo o Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas, da Emerald Fennell. E até a próxima!